Flamengo deu mole. A verdade mesmo é essa, é um jogo contra o Cruzeiro dentro de casa, em que o Flamengo tinha a oportunidade de basicamente tirar o Cruzeiro da briga, manter uma boa vantagem contra o Palmeiras, e o Flamengo não consegue a vitória mais uma vez. Do jogo em si, é até complicado a gente apontar como um grande problema não ter ganhado do Cruzeiro, porque de fato é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, é o time que mais criou dificuldade para o Flamengo no Campeonato Brasileiro, no jogo do turno. Né? Foi o jogo que o Flamengo jogou pior na minha visão. Até ali a gente ainda não tinha visto o Flamengo do Felipe Luiz ser realmente dominado como foi. A gente via às vezes o Flamengo não conseguir aproveitar chances, o Flamengo ter uma posse de bola um pouco estéreo. E naquele jogo o Flamengo foi realmente dominado. O Cruzeiro foi melhor. Nesse jogo de ontem, não. Nesse jogo de ontem a gente viu problemas mais recorrentes. A gente viu problemas como, de fato, não conseguir criar chances, não aproveitar as chances que cria. E isso é um problema que o Flamengo precisa resolver para ontem. Antes de eu entrar mais a fundo nesse jogo, eu já peço que você curta, se inscreva, ative o sininho e tudo mais, que a gente sempre faz aqui os jogos, né? Os vídeos pós-jogo, também tem tier list, tem react, tem um monte de coisa aqui no canal. Garanto que você vai curtir. Era um jogo, primeiro eu vou falar de um dos tópicos que mais foi comentado até por mim e por muita gente antes do jogo começar, que era o jogo de reencontro do Gabriel Barbosa com a torcida do Flamengo no Maracanã. Bem, sinceramente, passou muito desapercebido na minha visão. Eu fui ao estádio e, assim, eu não senti frisson. Eu entrei no estádio já um pouco em cima da hora do jogo, então eu não vi aquecimento na hora que ele entrou, se houve ali alguma uma vaia, um aplauso. Mas durante o jogo, pelo menos onde eu tava, não houve grandes reações a ele, até porque também ele passou boa parte no banco, né? Boa parte do jogo, maior parte do jogo todo no banco. E quando ele entra, a torcida ignorou. A minha visão, pelo menos, foi essa. Não teve aplauso, não teve vaia, não teve nada. Acho que também se dá um pouco por conta da tensão do jogo. Talvez se o jogo tivesse 1-0 pro Flamengo, 2-0 pro Flamengo, houvesse uma reação ao Gabigol. Talvez se o Flamengo estivesse perdendo também houvesse uma reação maior, de repente dele ser vaiado ou algo parecido. Mas como não foi o caso, eu achei que realmente foi algo que passou bem desapercebido. É claro que se ele fosse titular, se ele fosse uma peça-chave desse time do Cruzeiro, talvez também o impacto seria maior. Mas como ele é apenas um suplente que entra e joga pouco tempo, não teve realmente essa atmosfera que eu achei que teria. Né? E quando ele entrou também não fez nada. Eu até não entendi a entrada dele, porque ele entrou já com o Cruzeiro com -1. E eu não acho que o Gabigol seja exatamente um jogador que você coloca quando o time tem 10 em campo, porque ele não tem muita intensidade e tudo mais, mas enfim. E vamos falar do jogo em si, já que o Gabigol não teve grandes impactos, né? Na partida e nem na atmosfera com a torcida e nem nada. Eu achei a escalação legal. Foi uma escalação diferente. A gente viu o Plata jogando de falso 9, que é uma função que ele já fez algumas vezes. Não é a primeira vez que a gente vê o Plata fazendo essa função. E a gente viu o Carrascal novamente pela direita, onde o Plata jogaria. Jogou o Carrascal, que foi onde ele jogou no último jogo contra o Corinthians, onde ele foi muito bem, melhor jogador em campo, na minha visão, e acho que na visão da maioria. Agora, ontem, na ideia, eu acho essa escalação muito maneira. Eu acho que a escalação tem tudo para funcionar. Eu gosto da ideia de 4, né, ou 3 jogadores na frente, de movimentação, de infiltração, de associação. Infelizmente não deu certo. E para mim não deu certo porque chega ali na frente e ainda não tem essa dinâmica bem definida de o que o Plata faz. Eu acho que o Plata fica muito perdido. E não só o Plata, na minha visão, os jogadores todos ali da frente não estavam conseguindo encontrar esse último passe. Então o time muitas vezes conseguia ir, conseguia atacar, conseguia chegar próximo da área e ali não sabia o que fazer. Perdia a bola, tentava um passe que não dava certo, muitos cruzamentos que também, assim, com o Plata como centroavante. Tudo bem que o Plata é um jogador que tem um bom jogo de cabeça, né? Principalmente gerando jogadas, dando passes e tal.
mas não é um exímio cabeceador, aquele cara, pô, que você vai jogar a bola na área. Por exemplo, o Bruno Henrique, quando ele depois entra, né? E achei até que o Bruno Henrique entrou bem. Principalmente se a gente for comparar com os jogos que ele vinha fazendo. Né? A expulsão do jogador do Cruzeiro em cima dele, mas também não conseguiu gerar muito impacto. E aí a gente vai ter que falar sobre talvez a maior reclamação que eu ouvi ontem da torcida, tanto dentro do estádio, quanto depois que eu saí nas redes sociais e tudo mais. Que é por que não botou o Pedro? Eu até acho que o Pedro melhoraria o fator, né, disso que a gente falou, de chegar na área e não saber o que fazer. Porque pelo menos quando você tem o Pedro, você sabe que você pode tocar para ele. Não que ele vá fazer um gol ou nada assim, mas ele pode tentar fazer um pivô, né? Ele é uma presença de área. E eu acho que é isso que faltou no Flamengo e é isso que falta no Flamengo nessa escalação. É um jogador de presença de área. Só que o problema é, a torcida pede o Pedro. E o Pedro não está jogando nada. Faz muito tempo que o Pedro não vem jogando bem. O último jogo bom mesmo dele, eu diria que foi Flamengo e Vitória. Contra o Estudiantes ele ainda fez um golzinho, mas perde um gol inacreditável. Contra o Vasco ele perde outro gol inacreditável. Contra o Estudiantes fora de casa ele não jogou nada. E aí fica difícil. Porque, beleza, bota o Pedro porque dá presença diária, mas está numa fase ruim. Eu acho que é importante que o Flamengo, né, para o ano que vem, porque esse ano já foi o período de contratação, contrate um jogador que seja uma opção ao Pedro nesse sentido de ser um jogador com presença diária. Porque hoje, quando a gente não tem o Pedro, a gente não tem um jogador que cumpra a mesma função. A gente tem outros jogadores que podem jogar na posição. Pode ter um Plata, um Bruno Henrique, mas todos eles são jogadores mais de movimentação, de infiltração, de atacar espaço. Não tem um jogador de presença diária. E o Pedro, em uma fase, a gente vai ter que optar por jogar sem presença diária. E isso faz falta às vezes. Eu até acho, depois que eu vi a coletiva do Felipe Luiz, eu entendi a ideia dele. Ele falou que o Cruzeiro é o time que joga com a linha mais alta no Campeonato Brasileiro. Talvez tirando o Flamengo, não sei se incluindo o Flamengo. Mas quando você joga com um time com a linha tão alta, o Pedro realmente tem a tendência a não ser um jogador tão útil. Porque ele vai ter que ficar muito longe da área para não ficar impedido. Então, com um Plata, né, ou um Bruno Henrique, se fosse o caso, você consegue tentar apostar a corrida. Jogar a bola no espaço, jogar a bola na profundidade. Mas é isso, eu achei que não deu tão certo. E também achei que o Cruzeiro criou chances, criou possibilidades. É importante ressaltar que o Cruzeiro é um bom time. O Cruzeiro, mas perdeu o Vasco. Eu acho que o Flamengo deveria ter ganhado. Mas empatar com o Cruzeiro, eu não considero o fim do mundo. O problema é quando a gente olha o macro, que é um jogo muito ruim contra o Corinthians, é o sofrimento que foi para passar contra os Estudiantes, é um empate com o Vasco, é um empate com o Grêmio. Tá acumulando esses jogos assim, né? Precisa virar a chave, precisa reencontrar o bom futebol. Para isso eu acho positivo que vai ter a terrível data FIFA aí na próxima, a partir da próxima semana, né? Porque ainda mais na seleção brasileira não teve nenhum convocado. Se eu não me engano, acho que o Uruguai também não vai levar seus jogadores principais. Então o Flamengo talvez consiga ter uma data FIFA em que tenha boa parte do seu elenco e consiga reajustar algumas coisas. Eu confio muito no Felipe Luiz. Acho sim que ontem não foi uma das suas melhores noites, mas também não sei se ia fazer essa diferença toda com o Pedro, que eu vejo muita gente apontando. Até quando ele entrou, não fez nada. Foi pouco tempo, é verdade, mas não fez nada. Para mim, o maior problema do Felipe Luiz ontem foi quando ele coloca o Pedro e ele coloca o Pedro e o o Carrascal já tava. É o Bruno Henrique? Eu acho que não. Acho que o Bruno Henrique entra antes. Não lembro. Acho que o Luiz Araújo. Acho que ele coloca o Pedro e o Luiz Araújo. E aí ele tira o Carrascal e o Arrascaeta, que são os dois jogadores mais criativos do time. Então, o time fica muito sem articulação, fica muito sem armação, fica muito sem jogada, sem pensamento. E tanto que é isso, o Cruzeiro tem um jogador expulso ali nos minutos finais e o Flamengo não consegue criar grandes chances, não consegue realmente fazer valer essa superioridade numérica. Então isso eu achei bem negativo. A parte positiva é que o Flamengo agora no final de semana joga contra o Bahia, fora de casa, que não é o ideal, mas é o Bahia do Rogério Ceni que nunca empatou com o Flamengo,
nem ganhou. Então o Flamengo sempre ganhou do Rogério Ceni, todas as oportunidades que teve. E além disso, um Bahia muito desfacelado. Se consegue uma vitória, que eu imagino que consiga, e de repente o Palmeiras vai jogar contra o São Paulo, né, um clássico, quem sabe, não ganha, o Flamengo consegue voltar a como estava no início dessa rodada. Mas disso a gente vai falar no próximo pós-jogo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, se inscrevam, ativem o sininho e tudo mais para não perder os próximos.